Vamos falar hoje de gases perfeitos ou gases ideais, a equação de estado, que é a equação de Clapeyron, e as transformações gasosas. Primeiro, algumas considerações para a gente aproximar para um gás ideal. A primeira aproximação é que o volume das partículas é considerado desprezível. Então, os átomos ou as moléculas que constituem esse gás, eles têm um volume desprezível. Essa é a primeira consideração para um gás perfeito. As forças entre essas moléculas são desprezadas também. Então não tem nenhuma atração ou repulsão entre essas moléculas, pensando que elas são eletricamente neutras. As colisões entre essas partículas, entre elas mesmas e entre elas e a parede do recipiente que contém esse gás, acontece de forma perfeitamente elástica, ou seja, sem nenhuma perda de energia mecânica. Usando essas considerações, a gente aproxima um gás real para um gás ideal. Essa aproximação ela vai ser melhor quanto maior for a temperatura e menor for a pressão desse gás. Então, quanto maior for a agitação térmica, a energia cinética, e menor o número de moléculas, menor a pressão, mais o gás real vai se aproximar para um gás ideal. Variáveis de estado: volume, pressão e temperatura. O volume, o gás não tem volume próprio, ele ocupa o volume do recipiente que o contém. As principais unidades que aparecem de volume são litros e metros cúbicos. A pressão do gás é originada devido às colisões dessas partículas com as paredes internas do recipiente que contém esse gás. A força que cada partícula faz por unidade de área de contato com a extremidade do recipiente é a medida de pressão. Então, uma bexiga ela está inflada, ela está cheia, porque essas moléculas do gás que estão no seu interior estão colidindo internamente e mantêm a forma da bexiga cheia. E a temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas, mede a energia cinética. Quanto maior a energia cinética, maior a temperatura. A unidade de temperatura aqui é obrigatoriamente Kelvin. A pressão a gente usa ou em atm ou em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Essas são as principais unidades. Equação de estado, equação de Clapeyron. Então a gente tem um gás que está confinado aqui no recipiente, um número de mols. Esse gás tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Como se fosse um pneu de um carro, por exemplo. O carro está parado. Vamos considerar o ar que está dentro do pneu como um gás ideal. Esse gás ele tem uma certa pressão lá no interior, ele ocupa um volume, que é o volume do pneu, e ele está a uma certa temperatura e tem um número de mols lá dentro. A gente pode descrever a dependência entre essas relações pela equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Pressão ela pode ser em Newton por metro quadrado, que é Pascal, unidade do sistema internacional, ou atm, ou milímetros de mercúrio, mas as que mais costumam aparecer são essas duas. Volume pode ser em metros cúbicos, pode ser em litros. O número de mols é sempre em mols e a temperatura é sempre em Kelvin. As unidades do sistema internacional são essas. Volume tem que ser em metros cúbicos, pressão tem que ser em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Essas são as unidades do sistema internacional. O número de mols ele pode ser calculado pela razão entre a massa do gás e a massa molar desse gás. Então, às vezes o programa te dá o número de mols ou ele te dá a massa e a massa molar, você tem que encontrar fazendo a razão entre elas. E o R é a constante universal dos gases ideais, que vai mudar de valor dependendo das unidades que a gente está trabalhando. Se tiver tudo no sistema internacional, a gente vai usar 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Então, se a gente usar pressão em Pascal, que é Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos, a gente vai usar esse valor da constante dos gases ideais. Porém, se a pressão tiver em atm, o volume tiver em litros, a gente vai usar 0,082, esse valor para a constante dos gases ideais. Existem outros valores da constante com outras unidades, mas essas são as que mais costumam aparecer. Ninguém precisa decorar o valor da constante dos gases ideais, esse valor é fornecido pelo programa. Exemplo, um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior havia ainda um resíduo de 7,4 gramas de éter,
parte no estado líquido e parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e após um certo tempo atingiu a temperatura de 37 graus Celsius, valor acima da temperatura de ebulição do éter. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria de quanto? Então, a gente tem um frasco fechado com um gás lá dentro, que é o éter. A gente pode descrever a pressão, o volume, o número de mols, a temperatura, pela equação de Clapeyron. Antes de jogar na equação, a gente tem que acertar as unidades, principalmente a temperatura, que tem que ser sempre em Kelvin. O problema já falou aqui, a questão da FUVEST deu a relação de conversão de Kelvin, de Celsius para Kelvin, é só a gente somar 273. A temperatura que a gente tem é 37 graus, somando 273, a gente tem 370 Kelvin. E o problema não deu o número de mols, mas a gente pode calcular pela razão entre a massa e a massa molar. A massa do gás está aqui, 7,4 gramas, e a massa molar, 74. Então, dividindo um pelo outro, a gente tem 0,1 mols. Jogando a equação de estado, PV igual a nRT. Então, a pressão a gente quer descobrir. O volume é 0,8 litros, o número de mols é 0,1, constante dos gases ideais foi fornecido, 0,082, conferindo as unidades. Aqui está em atm, litro por mol vezes Kelvin. A pressão a gente vai achar em atm, o volume está em litros, a temperatura está em Kelvin, o N está em mols, as unidades estão todas corretas. E a temperatura é 310. Multiplicando, a gente tem aproximadamente 2,5 aqui em cima. Passo 0,8 dividindo, 2,5 por 0,8 dá 3,1 atm aproximadamente. Essa é a pressão do éter, do gás éter no interior desse recipiente. Letra D. Vamos falar agora das transformações gasosas. Então agora um gás ele vai de um estado A até um estado B. Durante a transformação, a gente pode ter a variação das três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. As três podem variar ou uma delas pode ficar constante. Pode acontecer da pressão ficar constante, ou só do volume ficar constante, ou só da temperatura ficar constante. Quando uma fica constante, outras duas vão variar. Uma transformação, no diagrama pressão em função do volume, a gente tem essa primeira transformação de A para B, onde a pressão não mudou. A gente tem o mesmo valor de pressão em A e a pressão em B é a mesma. Transformação onde a pressão não muda é isobárica, a pressão fica constante. De B para C, a gente tem o mesmo volume, tanto em B quanto em C. Transformação onde o volume não muda, a gente chama de isocórica ou isométrica, tem esses dois nomes. Ou pode ser ainda isovolumétrica, isocórica, isométrica ou isovolumétrica é volume constante. E a terceira transformação, de C para A, está ao longo de uma isoterma. A gente tem uma isoterma aqui de temperatura T1. Todo esse pontilhado aqui é a temperatura T1. Então, a temperatura em A é igual à temperatura em C. Então, a gente tem de C para A uma transformação a temperatura constante chamada de isotérmica. Transformações gasosas onde o número de mols não varia. A gente tem um gás aqui confinado com um certo número de mols, sofreu uma transformação do estado 1 para o estado 2 com o mesmo número de mols. Então, por exemplo, a gente tem 2 mols de um gás ideal aqui na situação 1 e a gente continua com os mesmos 2 mols do gás ideal na situação 2. Não entrou gás e não saiu gás desse recipiente. Então, no estado 1, a gente tem uma pressão, um volume e uma temperatura. A gente pode escrever a equação do estado 1, PV igual a nRT. Isolando o N e o R, que não mudam, a gente tem P1V1 dividido por T1. Essa é a primeira equação. E no estado 2, a gente escreve a equação de estado, PV igual a nRT para o estado 2. Da mesma forma, eu posso isolar aqui o NR, passo o T2 dividindo, a gente tem pressão, volume por temperatura no estado 2. O número de mols não varia e a constante dos gases ideais também não varia, uma constante. Então, esse NR que aparece na equação 1, ele vai ser igual ao NR que aparece na equação 2. Então, a gente iguala as equações 1 e 2 e a gente fica com a equação das transformações gasosas. Onde o número de mols não varia, a gente pode usar essa equação para os gases ideais.
Pressão, volume e temperatura no estado 1 é igual a pressão, volume por temperatura no estado 2. Principais transformações. Primeiro, uma transformação isobárica, pressão constante. Imagina que a gente tem um gás aqui, uma pressão, volume e temperatura no estado 1. Esse êmbolo é móvel, ele pode se movimentar aqui livremente sem atrito. Existe um processo que a gente vai fornecendo calor lentamente para esse gás, e à medida que a pressão tende a aumentar, o êmbolo se expande e alivia o aumento da pressão. Então ele consegue manter a pressão praticamente constante durante esse processo. A pressão não vai mudar, a pressão no estado 2 é igual à pressão no estado 1. Ele sofreu uma expansão, esse êmbolo se movimentou, o volume aumentou, o volume 2 é maior do que o volume 1, e a temperatura também vai aumentar. A temperatura no estado 2 é maior que a temperatura no estado 1. A gente parte da equação das transformações gasosas e, como a pressão fica constante, a gente pode cancelar a pressão 1 com a pressão 2. A gente fica aqui volume 1 dividido por temperatura 1 igual ao volume 2 dividido por temperatura 2. Nesse caso, o volume e a temperatura eles são diretamente proporcionais. Se a gente tiver um aumento da temperatura, a gente tem um aumento do volume. Se a temperatura dobrar, o volume também dobra. Se a temperatura triplicar, o volume também triplica. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se a gente tiver uma temperatura diminuindo 3 vezes, o volume vai diminuir 3 vezes. Então, essa é a relação de Gay-Lussac. A pressão constante e o volume é diretamente proporcional à temperatura. Esse vídeo mostra nitrogênio líquido sendo jogado em um balão. Nitrogênio líquido a temperatura extremamente baixa. Então, esse ar que está dentro do balão, ele tem uma brusca diminuição da temperatura e o seu volume também diminui. A temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Então, por conta da diminuição da temperatura do ar do interior desse balão, o seu volume também diminui. Parece que ele furou, mas não. A mesma quantidade de ar que a gente tinha lá dentro no início, a gente tem no final. Quando tira do nitrogênio líquido, ele vai esquentando, aumentando a temperatura e o volume aumenta novamente. Então, novamente, diretamente proporcional à temperatura com o volume. O link desse vídeo está aqui na descrição. Transformação isotérmica, temperatura constante agora. Imagina que a gente tem aqui um recipiente contendo gás, no estado 1, pressão, volume e temperatura, e alguém vai deslocar esse êmbolo para a direita, vai provocar um aumento do volume. Nesse caso, a temperatura permaneceu constante, a temperatura no estado 2 é igual à temperatura no estado 1, o volume aumentou, o volume 2 é maior do que o volume 1, e a pressão diminuiu, a pressão 2 é menor que a pressão 1. Isso aqui acontece, por exemplo, quando a gente respira. Quando a gente respira, a gente expande o nosso diafragma, aumenta o volume interno e a pressão interna diminui. Então, a pressão externa vai ficar maior do que a pressão interna, o ar entra. Parte da equação da transformação gasosa, neste caso a temperatura permaneceu constante, a gente pode cancelar ela. Então a gente fica aqui, pressão vezes volume no estado 1 é igual a pressão vezes volume no estado 2. Neste caso, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, essa relação de Boyle-Mariotti. Se a gente tiver um aumento do volume, a gente tem uma diminuição da pressão. Se a gente tiver uma diminuição do volume, a gente tem um aumento da pressão. Eles são inversamente proporcionais. Se o volume dobra, a pressão diminui pela metade. Se o volume diminui 3 vezes, a pressão triplica. Isso que são grandezas inversamente proporcionais, que são pressão e volume quando a temperatura fica constante. Transformação isocórica, isométrica, ou seja, o volume agora é constante. Então a gente tem o gás no estado 1, esse êmbolo agora ele é fixo, ele não vai se movimentar. A gente fornece calor para esse gás, ele quer expandir, mas não consegue por causa que o êmbolo agora ele é fixo. Então, esse gás ele vai ficar cada vez com uma pressão maior. O volume é fixo, ele não consegue expandir, a pressão ela vai aumentando. A pressão no estado 2 é maior que a pressão no estado 1. E a temperatura também ela vai aumentar. A temperatura no estado 2 é maior que a temperatura no estado 1. Por exemplo, o pneu do carro estava no estado que a gente analisou agora há pouco, agora o carro começou a andar. Quando o carro começa a andar, o atrito do pneu com o chão gera calor, vai aquecer esse ar do interior do pneu.
Quando você tem um aumento da temperatura, você vai ter um aumento da pressão também. Vamos imaginar que o volume desse pneu é praticamente constante, fixo, né? Ele não vai se deformar, esticar como uma bexiga. Então, uma transformação ao volume constante, e quando você tem um aumento da temperatura, você tem um aumento da pressão. O volume fica constante, a gente pode cancelar o V1 com o V2. Então, a gente fica com uma relação entre a pressão e a temperatura. Pressão e temperatura, nesse caso, eles são diretamente proporcionais, essa relação de Charles. O volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se a gente tiver a temperatura dobrando, a pressão ela vai dobrar também. Se a temperatura diminuir 4 vezes, a pressão ela vai diminuir também 4 vezes. Pressão e temperatura diretamente proporcionais quando o volume é constante. Exemplo, em um freezer muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechada, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente esfriado até a temperatura de operação em torno de 18 graus Celsius negativos. Considerando um freezer doméstico de 280 litros bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius e pressão de P0, a pressão interna poderia atingir um valor mínimo de quanto? Então, a gente tem um refrigerador de 280 litros fechado, a temperatura interna é 18 graus negativos. Quando a gente abre a porta, vamos imaginar que esses 280 litros de ar frio vão sair e vão entrar 280 litros de ar a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Quando esse ar mais quente, a 27 graus, ele entra, ele é rapidamente esfriado a essa temperatura de 18 graus Celsius negativos. Com a diminuição da temperatura, a gente tem uma diminuição da pressão interna também. Então vai ficar difícil de abrir a porta. Primeiro vamos transformar as temperaturas que tem 100 Kelvin. Primeira temperatura do ar de fora, que é quente, 27 graus, somado com 273, 300 Kelvin. Temperatura final, que é menos 18 graus Celsius, soma 273, 275 Kelvin. Essa é a temperatura interna depois que a gente fecha a porta. Partindo da equação da transformação gasosa, a gente tem nesse caso o volume constante, o volume que é de 280 litros, ele não vai mudar, a gente pode cancelar o volume inicial com o volume final. Temperatura inicial, então, é 300 Kelvin, que é a temperatura do ar quente antes de entrar no refrigerador. E a temperatura final, que é quando esse ar é resfriado dentro do freezer. Esse 255 eu passei para cá multiplicando. 255 dividido por 300, a gente tem 0,85. Então, a gente tem aqui uma relação entre a pressão final no interior do freezer e a pressão inicial fora do freezer. A pressão final é 0,85 vezes a pressão inicial. 0,85 é 85%. Então, a pressão interna do freezer final ela vai ser igual a 85% da pressão inicial quando a gente estava fora do freezer, do ar quente. Alternativa D. A vedação do freezer ela não é perfeita. Com o tempo, o ar ele vai entrando, a pressão externa é maior do que a pressão interna, então o ar vai entrando aos poucos e quando a pressão se iguala, a gente já consegue abrir a porta do freezer. Mais uma questão. Um gás perfeito no estado A tem pressão de 2 atm, volume de 3 litros e temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás sofre uma transformação isobárica indo para o estado B e após sofrer uma transformação isotérmica atinge o estado C, no qual sua temperatura é de 4 atm, seu volume é 2 litros e a sua temperatura é 127 graus. Qual é o volume no estado B? Vamos organizar essa questão. Primeiro, estado A. A gente tem uma pressão de 2 atm, um volume de 3 litros e temperatura de 27 graus, que a gente já passa aqui para Kelvin. Soma 273, 300 Kelvin. Esse gás ele sofre uma transformação para o estado B, uma transformação isobárica, ou seja, a pressão é constante. Então, no estado B, a pressão vai ser igual no estado A, é 2 atm. E depois ele vai para o estado C, onde a pressão é 4 atm, o volume é 2 litros e a temperatura é 127 graus, somando 273, 400 Kelvin. Do estado B para o estado C,
é uma transformação isotérmica, olha lá, uma transformação isotérmica de B para C. Então a temperatura em B vai ser igual à temperatura em C, que é 400 Kelvin. Pergunta qual é o volume do gás no estado B. Vamos fazer a transformação do estado B para o estado C, de B para C. A gente tem uma temperatura constante, pode cancelar, a temperatura B igual a temperatura C, que vale 400. Pressão vale 2 no estado B, o volume a gente quer descobrir. Pressão no estado C é 4, o volume é 2. Então a gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Volume 4 litros. Mistura de gases. A gente tem aqui dois recipientes, um recipiente menor e um outro recipiente maior. Aqui a gente tem um gás A, uma pressão, volume, temperatura e um número de mols. E aqui um gás B, uma certa pressão, volume, temperatura e outro número de mols. Eles estão separados por essa válvula que está fechada inicialmente. Quando a gente abrir essa válvula, esses gases vão se misturar. O número de mols que a gente vai ter no final vai ser a soma dos números de mols de A e de B. Se a gente tem, por exemplo, 2 mols do gás do estado A e a gente tem 3 mols no estado B. Quando a gente abrir essa válvula, no total a gente vai ter 5 mols. Então o número de mols da mistura vai ser o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. O número de mols a gente pode obter pela equação de estado, PV igual a nRT, a gente pode isolar esse N passando o R e o T por outro lado dividindo. Então, o número de mols é PV dividido por RT. Posso escrever aqui no lugar do número da mistura, PV dividido por RT da mistura, para o gás A, PV dividido por RT do gás A, PV dividido por RT do gás B. A constante dos gases ideais, o R, é o mesmo, a gente pode colocar em evidência nesses dois termos e cancelar. E a gente fica com essa equação. A pressão, volume dividido por temperatura da mistura vai ser igual a pressão, volume e temperatura do gás A, mais pressão, volume e temperatura do gás B. Nesse caso que a gente tem somente dois gases sendo misturados. Se a gente tivesse um terceiro, a gente colocaria uma pressão, volume e temperatura do gás C. Bom, essa foi a aula então de transformações gasosas e equação de estado.